Meu nome é Lucas Andrade, e se você estiver lendo isso, eu preciso que entenda uma coisa antes de qualquer julgamento. Eu não sou uma vítima inocente. Eu aceitei esse trabalho porque ninguém mais queria me ver. Nem minha família, nem meus amigos, nem eu mesmo. Faz 3 meses que eu atropelei um homem numa estrada no litoral do Ceará. Era de noite, chovia. Eu estava cansado, irritado e rápido demais. Eu vi ele. Ele estava no meio da pista, mas não parecia normal. As pernas dele estavam tortas, viradas para trás, eu acho. Na hora, meu cérebro decidiu que era algum bêbado, ou pior. Eu podia ter parado. Eu devia ter parado. Mas eu acelerei. No retrovisor, eu vi ele cair. E depois, se mexer. Eu não voltei. 2 dias depois, apareceu a vaga. Vigia noturno, farol isolado, turno de 7 dias, pagamento adiantado. Sem entrevista, sem perguntas, só um número de telefone e um aviso. Siga as regras, ou não volte. Eu achei que era só mais um trabalho estranho, um jeito de fugir, de ficar longe de tudo. Mas quando cheguei aqui, eu comecei a entender. Isso não é um emprego. É um lugar para gente como eu. Gente que viu e escolheu ir embora. E agora tem alguma coisa aqui fora, andando errado, esperando eu fazer isso de novo. Eu comecei a escrever esse diário, porque o homem do rádio disse que ajuda a manter a cabeça no lugar. Mas eu acho que ele mentiu. Porque quanto mais eu escrevo, mais eu lembro. E quanto mais eu lembro, mais eu tenho certeza de uma coisa. Eu não fui trazido para sobreviver. Eu fui trazido para terminar o que comecei naquela estrada. Dia 12 de junho. Eu aceitei esse trabalho porque precisava desaparecer. Não é metáfora. Desaparecer mesmo. Ninguém pergunta muito quando você aceita um turno isolado num farol a 40 quilômetros da cidade mais próxima. Só perguntam se você aguenta ficar sozinho. Eu disse que sim. Mentira. O barco me deixou às 16h20. O mar estava estranho, calmo demais, tipo, pesado. O barqueiro nem desligou o motor. Tu vai ficar 7 dias. Se ouvir alguém te chamando do lado de fora depois da meia-noite, não abre. Eu ri. Não é brincadeira. Eu perguntei o motivo. Ele só apontou para o farol. Quem ficou antes de tu também perguntou demais. E foi embora. O farol é alto pra caralho. Branco, descascando. Parece doente. Tem 3 níveis. Base, gerador, cozinha, rádio. Meio, quarto e banheiro. Topo, luz. E atrás, mato. Mas não é mata comum. É torta. As árvores crescem inclinadas, como se estivessem tentando fugir de alguma coisa. A porta estava aberta. Dentro, cheiro de ferrugem e mofo. E sangue seco. Não muito, mas tinha. Na parede perto do rádio. Eu fingi que era ferrugem. O rádio chiou quando eu toquei. Alô? Silêncio. Depois, você chegou. A voz era calma, masculina. Quem é? Miguel. Eu cuido da supervisão remota. Relaxa, você não está sozinho. Mentira número 1. Mas naquele momento, eu quis acreditar. Ele me explicou rápido. Só faz o básico. Mantém a luz funcionando. Não sai depois da meia-noite. Por quê? Silêncio. Porque tem regras. Claro que tem. Sempre tem. Regra 1. Depois das 22 horas, não olhe diretamente para a linha das árvores atrás do farol. Eu ri de novo. Sério isso? Anota, por favor. A forma como ele disse mudou alguma coisa. Não parecia piada. Passei o resto da tarde organizando o lugar. Achei um caderno, velho, molhado, últimas páginas arrancadas. Mas tinha uma frase escrita na capa. Ele anda errado. Eu ignorei. 22:13. Eu estava no topo, ajustando a luz. E fiz exatamente o que mandaram não fazer.
Olhei. As árvores estavam mexendo, não com o vento, contra ele, como se várias coisas estivessem passando entre elas. Rápido, errado, muito rápido. Aí eu vi um corpo, entre os troncos, de cabeça para baixo, mas andando. Eu pisquei. Sumiu. O rádio chiou. Você olhou, não foi? Minha garganta travou. Foi só um reflexo. Não mente para mim. A voz dele ficou mais baixa, mais próxima. Ele sabe quando você olha. Minha mão começou a arder. Eu olhei. Um corte fino apareceu sozinho, do nada, abrindo a pele, como se algo tivesse passado uma unha invisível. Primeira marca, Miguel disse. Que porra é essa? Você quebrou a regra. Eu desci correndo pro quarto, tranquei a porta. O corte continuava abrindo, devagar, sangue quente descendo até o pulso. Isso passa? Eu perguntei. Silêncio. Depende se você continuar obedecendo. 23h47. Eu ouvi passos, do lado de fora, na base do farol. Não eram passos normais. Eram invertidos, tipo o peso caindo no lugar errado. Calcanhar onde deveria ser ponta, arrastando, rápido demais. E então veio a voz, baixa, arranhada, tentando parecer humana. Abre. Pausa. Eu sei que tu tá aí. Era igual à minha voz. O rádio ligou sozinho. Não responde. Sussurro. Não importa o que ele diga. Eu só quero entrar. A coisa bateu na porta, uma vez, devagar. Tá frio aqui fora. Eu me aproximei. Idiota. Encostei o ouvido na porta. Respiração. Mas não vinha de fora. Vinha do lado errado da madeira, como se estivesse respirando dentro da porta. Eu recuei. Tarde demais. A madeira estufou, como carne respirando. Uma marca apareceu. Uma mão, empurrando de dentro para fora. 5 dedos, longos demais. As articulações dobravam errado. E a voz mudou. Parou de fingir. Você olhou. A luz do farol piscou. 1, 2, e apagou. O rádio gritou. Sobe, agora! Algo começou a subir a escada. Rápido, muito rápido, invertido. Eu corri. O corte no meu braço abriu mais, a pele rasgando enquanto eu subia. Cada degrau parecia errado, e atrás de mim, o som de pés batendo no metal, de trás para frente. Eu alcancei o topo, fechei a porta, girei a trava. Silêncio. Por 2 segundos. Então, algo bateu na porta com tanta força que o metal entortou. Ele nunca corre no primeiro dia, Miguel murmurou no rádio. A porta afundou, e eu percebi uma coisa. Eu não fui escolhido, eu fui chamado, e ele já sabia meu nome. Dia 2, 13 de junho. Eu não dormi, nem por um segundo. A porta do topo ainda está amassada. O metal ficou curvado para dentro, como se algo tivesse tentado entrar. E quase conseguiu. Tem marcas de unha, profundas e longas demais para serem humanas. 5h12. A luz voltou sozinha, sem eu tocar em nada. O rádio chiou. Você ainda tá vivo. A voz do Miguel parecia aliviada. Demais. Que porra era aquilo? Silêncio curto. Ele testou você. Ele tentou arrombar a porta. E você sobreviveu. Eu ri, mas saiu quebrado. Isso aqui não é trabalho, é uma armadilha. Ele ignorou. Escuta, você quebrou uma regra ontem. Isso muda o comportamento dele. Como assim muda? Ele acelera. Ah, ótimo. Desci com cuidado. Cada degrau rangia como se estivesse sendo pisado por outra coisa junto comigo. Eu não olhei para trás. Nenhuma vez. Na base encontrei outra coisa. Na parede. Onde tinha sangue seco ontem. Agora tinha mais. Fresco. Escorrendo devagar. E no meio, escrito com o dedo. Ele entra pelo erro. Meu estômago virou. Miguel, tinha isso aqui ontem? Não. Resposta rápida demais.
Mentira número 2. Regra 2. Anota isso agora, ele disse, a voz firme, urgente. Nunca responda quando ouvir seu próprio nome vindo de dentro do farol. Você está dizendo que... Só anota. Eu anotei, minha mão tremendo. O corte do braço piorou. Não estava mais fino. Agora parecia uma rachadura. A pele aberta em 2 lados, como se estivesse sendo puxada. Isso vai parar? Eu perguntei. Se você parar de errar. Legal. Passei a manhã tentando entender o lugar. O gerador funciona, mas oscila quando fico perto da porta dos fundos, como se algo lá fora interferisse. Eu não abri, nem fudendo. 11h36. O rádio desligou sozinho. 12h02. Ligou de novo, mas não era o Miguel. Ei! Minha voz. De novo, vindo do rádio. Tá me ouvindo? Eu fiquei parado, respiração presa. Eu sei que você tá aí. A mesma entonação que eu uso quando tô irritado. Para de brincar, cara. Eu não respondi. A voz mudou, menos paciente. Você esqueceu de mim? O rádio estalou, chiado alto. E então, você devia ter ficado no carro naquele dia. Meu sangue gelou. Ninguém sabe disso. Ninguém. Você viu ele atravessando. A voz sussurrou. E acelerou. Eu desliguei o rádio. Na força. Arranquei o cabo. Silêncio. Mas o eco ficou. Na minha cabeça. Culpa. Eu saí da base. Subi pro meio. Precisava de ar. O corredor do quarto estava diferente. Mais estreito. Ou parecia. A porta do banheiro estava aberta. Eu não lembrava de ter deixado aberta. Tinha água no chão, pingando do teto. E pegadas, invertidas, entrando no banheiro. Meu corpo travou. Eu devia ter ido embora. Mas fui olhar. Erro. O espelho estava embaçado, mas dava para ver algo atrás de mim. Alto, magro demais. A cabeça inclinada no ângulo errado, tipo quebrada. E os pés virados para trás. Eu virei rápido. Nada. Voltei pro espelho. A coisa estava mais perto. O rosto não tinha rosto. Só uma cavidade escura, afundada, respirando. Eu dei um passo para trás. A água no chão começou a subir contra a gravidade. E então a voz veio, de dentro do banheiro. Lucas. Meu nome. Dentro. Regra 2. Meu corpo quis responder, automático. Que? Eu parei. Na metade. A dor veio na hora. O corte no braço rasgou mais. Profundo. Como se alguém tivesse puxado a carne com força. Eu gritei. E a coisa no espelho sorriu. Mesmo sem boca. Eu saí correndo, batendo na parede, descendo as escadas sem ver direito. Atrás de mim, água escorrendo, subindo, seguindo. Lucas, agora vindo de todos os lados. Responde. Eu tapei os ouvidos. Erro, porque aí eu senti respiração no meu pescoço, fria, molhada. Eu virei. Nada. Mas a água já estava nos meus pés, subindo pela escada, como se estivesse viva. Eu corri para a porta principal. Quase abri. Quase. Regra 1. Não sair. Não olhar. Eu travei. E então, o barulho parou. A água caiu. De uma vez. Silêncio. Eu fiquei ali, ofegante, sangrando. E aí eu vi. A porta tinha uma marca, do lado de dentro. Uma mão, como se algo tivesse acabado de sair e não entrar. O rádio ligou sozinho. Você respondeu? A voz do Miguel. Quase. Silêncio. Então ele já entrou. Meu estômago caiu. Como assim entrou? Ele não precisa mais da porta. O corte no meu braço abriu mais 1 centímetro e algo se mexeu lá dentro,
como se tivesse crescendo. Agora presta atenção, Miguel disse, mais baixo, mais sério. A próxima regra vai decidir se você chega até amanhã. Eu encostei na parede, tremendo. Fala. Silêncio. E então? Primeiro, me diz uma coisa. Pausa. Você lembra do rosto dele, quando você atropelou? Eu não respondi, porque eu lembrava. E agora, ele estava aqui, dentro. Dia 3, 14 de junho. Eu acordei com o gosto de ferrugem na boca. Não lembro de ter dormido, mas eu estava no chão, no meio do corredor, e não estava sozinho. Pegadas, molhadas, invertidas, saindo do meu quarto. Minha pele gelou. Eu toquei o braço. O corte não era mais um corte. Estava aberto, de verdade. Dava para ver carne, algo pulsando lá dentro. Errado, como se tivesse outro ritmo, outra coisa. E quando eu encostei, se mexeu. Eu vomitei ali mesmo. O rádio ligou. Você apagou. Miguel, calmo demais. Ele entrou ontem à noite. Eu não dormi. Dormiu sim. Silêncio. Ou alguém dormiu no seu lugar. Eu não respondi. Eu fui até a base. A porta dos fundos estava aberta. Eu não abri aquilo. Eu tenho certeza. O vento entrando não era normal. Era quente. Cheiro de terra molhada. E sangue velho. E tinha marcas no chão. Arrasto. Algo pesado. Sendo puxado para dentro. E então eu vi. Debaixo da mesa do rádio. Um pedaço de tecido. Uniforme. Com o nome bordado. André. O anterior. Eu puxei. Veio junto. Não era só o uniforme. Era a pele. Colada nele. Ainda úmida. Eu soltei na hora. Você encontrou ele. Miguel disse, sem surpresa. Você sabia. Eu avisei para não abrir a porta dos fundos. Você nunca falou dessa porta. Silêncio. Primeira falha. Mentira número 3. Regra 3. A voz dele voltou. Mais rápida agora. Nunca use espelhos depois das 18. Eu ri, quase histérico. Sério? Mais uma? Ele usa reflexos para se ajustar. Se ajustar a quê? Silêncio. A você. Meu estômago virou. Eu subi. Precisa de ar, luz, qualquer coisa. O topo estava estranho. A lâmpada girando, mas a luz parecia mais fraca. Como se estivesse sendo absorvida. E então eu vi, no vidro, meu reflexo. Mas, atrasado. Eu levantei a mão. Ele levantou depois. 1 segundo, 2. E então, parou de me copiar. Ele só ficou ali, olhando, e sorriu. Mas eu não sorri. Eu recuei. Regra 3. Tarde demais. A dor veio instantânea. Meu braço abriu mais, a pele separando, como se algo estivesse tentando sair. E então saiu. Um dedo, de dentro do corte, fino, comprido, se contorcendo. Eu gritei. Arranquei aquilo com a outra mão. Saiu com resistência, como raiz, e quando soltou, o sangue jorrou, e o dedo caiu no chão, e começou a andar, sozinho, na direção da escada. Eu chutei, esmaguei, mas ouvi passos respondendo, lá embaixo, rápidos, invertidos, subindo. Ele sentiu, Miguel disse. Sentiu o quê? Você mexeu no que já é dele. Meu corpo travou. Como assim dele? Silêncio. Lucas. A voz dele mudou, mais próxima. Quantos pedaços você acha que já deixou na estrada, aquele dia? Eu congelei. Flash, asfalto molhado, o impacto, o corpo girando, errado, pernas invertidas. Ele não morreu na hora. Minha respiração falhou. Ele rastejou. Eu comecei a tremer. Por horas. Para. E você foi embora. Silêncio. Agora ele aprendeu a andar de novo. A luz piscou e apagou. Total. Escuridão absoluta. E então, respiração. Não atrás de mim,
Na minha frente. Eu não via nada, mas sentia o calor e o cheiro. Terra, sangue, carne podre. E algo encostou no meu rosto. Frio, duro, como um pé, virado ao contrário. A voz veio, perto demais. Eu lembro de você. Eu não me mexi, não consegui. Você correu. Algo deslizou pela minha bochecha. Agora eu corro. A luz voltou, por um segundo, e eu vi. Alto, magro demais, braços longos até o joelho, e os pés, invertidos. Mas não só isso. As articulações dobravam para mais lados do que deveriam. E o rosto? Era o rosto do cara, mas esticado, como se alguém tivesse puxado a pele até rasgar. Os olhos, afundados, mas vivos. E ele sorriu, cheio de dentes, humanos demais. E então, desapareceu. O rádio caiu no chão. E eu percebi. Eu não estava sozinho antes. Eu nunca estive. E agora, ele não precisava mais se esconder. O corte no meu braço pulsou. E eu ouvi, de dentro da minha própria carne: agora é a sua vez de andar errado. Dia 4, 15 de junho. Eu não confio mais no Miguel, mas eu ainda preciso dele. E isso é pior. 6h03. Acordei sentado no chão do topo, com o farol ligado, e sangue seco no meu rosto. Eu não lembrava de ter subido. O rádio estava na minha mão, ligado. Você ficou falando sozinho, Miguel. Falando o quê? Silêncio. Pedindo para ele parar. Meu estômago virou. Eu desci devagar, contando os degraus. 1, 2, 3. No 13º, tinha sangue. Fresco. No 14º, um pedaço de unha. No 15º, um pedaço de mim. Pele. Arrancada. Eu parei. Respiração curta. Miguel. Eu sei. Você não viu nada. Resposta rápida. De novo. Mentira número 4. Eu continuei descendo. Na base, tinha algo novo. Na parede. Por cima da frase antiga: as regras não são para você. Meu coração disparou. Você escreveu isso? Não. Então quem? Não lê tudo que aparece. Tarde demais. Regra 4. Ele falou rápido, cortando minha reação. Se ouvir passos na escada durante o dia, não pare de se mover. Durante o dia também? Ele não respeita mais os horários. Ótimo. Quantas regras existem? Silêncio. O suficiente. Eu ri, sem humor nenhum. Você está escondendo coisa. Eu estou tentando te manter vivo. Ou me manter aqui. Silêncio. E então? As duas coisas podem ser verdade. Isso me gelou mais do que qualquer coisa até agora. 10h27. Eu comecei a testar. Sim, testar. Porque algo não fechava. Se as regras eram para me proteger, por que cada uma que eu seguia parecia deixar ele mais perto? Eu fiquei parado no meio da escada, esperando. Nada. 5 minutos. 10. Silêncio. Então eu subi um degrau e ouvi. Tac. Um passo. Abaixo de mim. Invertido. Eu congelei. Regra 4. Não parar. Meu corpo não quis obedecer. Eu fiquei. Parado. Erro. O som veio mais perto. Tac. 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 Rápido. Subindo. E então, uma mão agarrou meu tornozelo. Fria. Forte. Puxando. Eu gritei. Chutei. A mão não soltava. E eu vi, saindo da escada, o braço, comprido demais, dobrando errado, e a cabeça, subindo atrás. Você parou. A voz dele. Eu me mexi. Tarde. A dor veio como faca. Minha perna abriu, da canela até o joelho, a pele separando. Eu senti o osso. Eu caí subindo, arrastando, e a mão soltou, instantaneamente. Silêncio. Eu fiquei ali, sangrando,
tremendo. Regra quebrada, Miguel disse. Eu estava testando e ele estava esperando. Eu comecei a rir. De novo. Você sabia? Sim. Silêncio. E não falou nada. Você precisava aprender. Aquilo quebrou alguma coisa em mim. Eu parei de confiar de vez, mas comecei a entender. As regras não eram só proteção, eram interação. Cada uma fazia ele reagir, como um jogo, como um teste. 14:12. Eu fui até a porta dos fundos. Sim, eu sei, mas eu precisava ver. Eu abri, devagar. O mato atrás do farol não era mais mato. Era trilha, marcada, com pegadas, invertidas, centenas, indo e voltando. E no meio, um caminho limpo, como se algo grande passasse sempre pelo mesmo lugar. Eu segui com o olhar, até a linha das árvores. Regra 1. Eu não olhei direto, mas vi o suficiente. Algo estava parado lá, esperando. E então, levantou o braço, me chamando. Como gente, eu fechei a porta. Na hora, respiração pesada. Você abriu a porta? Miguel. Sim. Silêncio. Então você já entendeu. Entendi o quê? Que ele não quer entrar. Meu coração parou. O quê? Ele quer que você vá até ele. Silêncio. Tudo fez sentido errado. As regras, os testes, as marcas. Então por que eu ainda estou aqui? Silêncio. Longo. Porque você ainda não pagou. Minha visão escureceu. Pago o quê? E então, o rádio chiou. Mas não era ele. Era outra voz, fraca, arrastada. Eu paguei. Eu congelei. Mas não adiantou. A voz falhou. Ele mente. Estática. As regras, chiado alto, são pra... Cortou. Silêncio total. Eu fiquei olhando pro rádio. Miguel? Nada. Miguel? A resposta veio, mais diferente, mais grave, mais... cheia. Você tá começando a ouvir errado. Meu sangue gelou. Ou certo demais. E então eu entendi. Tarde. Muito tarde. Eu não sei quais regras são reais e quais são dele. Mas uma coisa eu sei agora. Eu não tô seguindo regras. Eu tô sendo guiado, passo por passo, pra fora, pra ele. E o pior é que eu comecei a querer ir. Dia 5, 16 de junho. Eu parei de fingir que vou sair daqui. Agora é sobre entender como não morrer. Pior. 7:08. Eu acordei com alguém falando comigo. Desce. Era o Miguel, mas não pelo rádio. Era direto, na minha cabeça. Você já tá pronto. Eu levantei, sem questionar. Isso me assustou mais do que qualquer coisa até agora. O corte no meu braço não é mais um ferimento. É uma abertura. E dentro tem coisa se mexendo. Às vezes empurra para fora, como se quisesse nascer. Eu não sinto mais dor constante. Só pressão. Tipo algo crescendo no lugar errado. Desci. A base estava diferente. Mais escura, mesmo com luz. E tinha algo no chão. Um rastro. Sangue. Saindo da porta dos fundos. Indo para dentro do farol. Invertido. Como se o sangue tivesse sido puxado para dentro. Eu segui. Sim, eu segui. Porque agora eu sei. Ele quer que eu vá. E eu quero entender por quê. Boa escolha. Miguel. De novo na minha cabeça. Você tá aprendendo. Você nunca saiu daqui, né? Silêncio. E então? Eu nunca precisei sair. Meu estômago afundou. Você não tá em lugar nenhum. Errado. Pausa.
Eu tô em todos. Eu cheguei na porta dos fundos. Aberta. Totalmente aberta. O vento, quente, respirando. E lá fora, o caminho. A trilha. Mas agora, tinha mais. Marcas, arrasto e pedaços. Dentes, unhas, fragmentos de gente. Eu dei um passo. Regra 1. Ignorei. Nada aconteceu. Eu dei outro. Nada. Eu saí. E então eu entendi. O erro. As regras não são para fora, são para dentro. Finalmente, Miguel disse, e pela primeira vez eu ouvi ele sorrir. Não como humano, como algo abrindo. A trilha me puxava, literalmente. Cada passo parecia mais fácil, mais certo. E então eu vi, no meio das árvores, um corpo, sentado, de costas. Eu me aproximei, devagar. Você demorou. Minha voz, de novo. Eu parei. Olha para mim. Eu não queria, mas virei. Era eu, sentado ali, com o braço aberto, coisa saindo de dentro, e sorrindo. Agora você entende. Eu recuei. Isso não é real. Nada disso é sobre realidade. A coisa levantou, e então, quebrou. O corpo se dobrou no meio, os ossos estalando, e de dentro, ele saiu. A entidade, muito maior do que eu vi antes, quase 3 metros. A coluna, torta em 3 pontos, os braços longos arrastando no chão, e os pés, invertidos. Mas não só isso. Eles giravam, como se nunca escolhessem uma direção fixa. E o rosto era uma mistura do homem, de mim e de outros, costurados. Os olhos, múltiplos, alguns humanos, alguns vazios. E a boca abria demais, muito além do possível, como se estivesse sempre tentando engolir algo maior que ela. Eu aprendi a andar. A voz veio de todos os rostos ao mesmo tempo. Com você. Meu corpo travou. Você me deixou. Eu não sabia. Mentira. O chão tremeu. As árvores se curvaram. Você viu. Flash. Eu dirigindo. Ele na estrada. As pernas, já tortas, pedindo ajuda. E eu, acelerando. Você escolheu ir embora. Silêncio. Agora você escolhe ficar. Eu caí de joelhos. O que você quer? Silêncio. E então, Miguel respondeu, mas não da minha cabeça, de trás da criatura. Eu quero que você entenda. Eu olhei e vi uma forma menor, mais humana, saindo da sombra dele. Miguel. Ele sorriu, mas a pele escorregou, como máscara, e caiu. E por baixo, não tinha rosto, só madeira, raízes, se movendo. Eu plantei você aqui. Meu coração parou. Cada regra, cada erro. Ele deu um passo, os pés, também invertidos. Foi para ver até onde você aguentava. Por quê? Porque ele precisa de alguém que sobreviva. A criatura atrás dele respirou. E você? Miguel se aproximou, muito perto. Sobreviveu melhor do que todos. Eu balancei a cabeça. Isso não faz sentido. Faz. Pausa. Você já começou a virar. O corte no meu braço se abriu totalmente e algo saiu. Um pé, pequeno, invertido, se apoiando no meu pulso. Eu gritei. Caí para trás. Regra 10, Miguel disse. Minha respiração falhou. Nunca saia do farol. Silêncio. Por quê? Ele sorriu. Porque é aqui que a mudança termina. Meu sangue gelou. E lá fora? Pausa. Lá fora, você vira ele.
A criatura deu um passo. As árvores se abriram para ele. Ou você pode escolher. Miguel inclinou a cabeça. Errado. Continuar sendo guiado. Eu olhei para o farol. Depois para a coisa. Depois para o meu braço. E entendi. Primeira reviravolta. As regras não eram para me salvar. Eram para me preparar. Segunda reviravolta. Miguel nunca foi humano. Ele é o que planta. E ele planta gente. Para virar aquilo. E eu sou o próximo. A criatura avançou. Rápido. E pela primeira vez, eu não corri. Eu fiquei. E pensei. Se as regras são um jogo, então eu também posso jogar. E quebrar elas. Do jeito certo. Dia 6, 17 de junho. Eu não corri. E isso confundiu ele. A criatura parou a menos de 2 metros, a cabeça inclinada, quebrada. Os olhos, todos, focados em mim. Você aprendeu, Miguel disse, mas não parecia satisfeito. Parecia curioso. Ou enlouqueceu. Eu cuspi sangue. Sorri. Qual das duas te preocupa mais? Silêncio. A criatura deu mais um passo. O chão cedeu. Raízes saindo da terra. Mas eu não me mexi. Porque agora eu entendi. As regras não são leis. São gatilhos. E se eu escolho quando quebrar, eu escolho quando ele reage. Vamos testar isso, eu falei. E quebrei. Regra 4. De propósito. Eu parei. Totalmente imóvel. Na trilha. O efeito foi imediato. O corpo da criatura travou. Como se alguém tivesse puxado uma corda invisível. As articulações estalaram. E então, ele veio. Muito mais rápido do que antes. Mais direto. Sem brincar. Sem testar. Ataque puro. Agora, Miguel gritou. Eu rolei para o lado. As garras passaram onde meu pescoço estava. Pegaram meu ombro. Arrancaram um pedaço. Carne. Eu senti o ar entrando dentro de mim. Mas ri. Porque funcionou. Eu forcei ele a agir. Sem preparação. Sem jogo. Só instinto. E instinto erra. Eu levantei. E quebrei outra. Regra 1. Olhei direto. Nos olhos dele. Todos. A dor foi absurda. Meu braço rasgou até o cotovelo. A coisa dentro de mim saiu mais. Agora não era só um pé. Era metade de uma perna. Se mexendo, tentando firmar no chão. Mas ele gritou. Sim, gritou. Um som impossível, como árvore sendo rasgada viva. Os olhos dele fecharam. Todos. Ele recuou. Você não devia fazer isso, Miguel disse. Mas agora, a voz dele não estava mais calma. Estava tensa. Você vai se perder. Eu já me perdi. Eu avancei. Sim, eu avancei. Na direção dele. E quebrei outra. Regra 3. Usei o reflexo. Eu puxei o vidro quebrado do farol. E olhei. Direto. Pro reflexo dele. E o reflexo não era igual. Era pior. Mais distorcido. Mais completo. Como se o espelho mostrasse a forma real. E quando eu virei o vidro para ele, a criatura travou. Total. Como se tivesse sido reconhecida. Você tá vendo ele como ele é? Miguel sussurrou. Para com isso. Eu sorri. Agora você tá com medo. Silêncio. E então, Miguel apareceu. De verdade. Na trilha. Entre eu e a criatura. Chega. Ele levantou a mão. E a coisa parou. Obedeceu. Isso confirmou tudo. Você controla ele. Eu guio. Mesma coisa. Não. Ele deu mais um passo. Eu escolho quem vira. Meu coração desacelerou. Frio. Claro. E eu não vou virar. Silêncio. E então, ele sorriu. Você já virou. O mundo travou. Olha para você. Eu olhei. Meu corpo não estava mais certo. Minha perna esquerda
invertida. Eu não tinha percebido. Eu estava andando errado. Desde quando? Desde quando? Flash, escada, queda, arrasto. Ontem ou antes. Você acha que ainda está escolhendo? Miguel se aproximou. Cada regra que você quebrou, ele tocou meu braço. A coisa dentro respondeu. Foi ele entrando mais. Eu tentei recuar. Meu corpo não respondeu certo. Equilíbrio errado. Você não está lutando contra ele. Pausa. Você está virando ele. Terceira reviravolta. Eu não estou sendo preparado. Eu já estou no processo. E lutar só acelera. A criatura atrás dele se moveu junto comigo, sincronizada, como reflexo. Você é o próximo ciclo, Miguel disse. Mas você pode fazer melhor. Melhor como? Silêncio. Ficar consciente. Meu estômago afundou. Sentir tudo. A coisa dentro do meu braço subiu mais, rasgando. Lembrar de cada pessoa que você vai deixar para trás. Eu caí de joelhos. Não. Como você fez com ele. Silêncio. E então eu entendi. Última peça. As regras não são só preparação. São filtro para encontrar alguém que aguenta a culpa, sem quebrar, e continuar. Eu levantei, devagar, respirando fundo. Então você quer que eu vire isso? Sim. E continue. Sim. Silêncio. Eu sorri. Então eu escolho como. Miguel inclinou a cabeça, curioso. Erro dele, porque eu já sabia. A última jogada. Eu virei e corri. Não dele, pro farol. Não! Miguel gritou. Primeira vez. Desespero. Atrás de mim, a criatura veio. Mais diferente, mais lenta, como se algo estivesse puxando. Eu subi a escada, rápido, errado, meu corpo quebrando a cada degrau. Mas eu continuei, porque agora eu sei. A única regra que importa é a que ninguém falou direito. E eu vou quebrar ela, do jeito certo, mesmo que isso me destrua. Dia 7, 18 de junho. Eu subi sabendo que ia morrer, mas não do jeito que ele queria. Cada degrau doía, minha perna invertida falhando. Meu braço já não era meu. A coisa dentro de mim, quase inteira agora, se apoiando, tentando andar. Você não entende, Miguel gritou lá embaixo. Se você quebrar essa, eu cortei. Você mente desde o primeiro dia. Silêncio. Eu continuei subindo. Regra 10. Minha voz saiu, dupla, misturada com outra. Nunca sair do farol. Eu ri. Não é para proteger. Mais um degrau. É para prender. O topo apareceu. A porta, amassada, quase cedendo. Atrás de mim, os passos. 2 ritmos. Um meu, um dele, sincronizando. Se você sair completamente, Miguel disse, mais perto agora, você perde o controle. Eu encostei na porta, respirei fundo. Ou ganho. Silêncio. Você não sabe o que está fazendo. Eu sorri. Você também não sabia quando criou isso. A porta abriu. O vento bateu. Forte, quente. E a luz do farol, girando. Lenta, errada. Eu entrei. O topo inteiro vibrou. A lente refletindo tudo. 1000 versões. De mim, dele, do que eu tô virando. E então eu vi. O reflexo completo. Não só o corpo. A verdade. Eu já não era humano desde o dia 3, quando ele entrou. O resto foi só adaptação. Aceitação. Você já perdeu, Miguel disse. Atrás de mim. Eu virei. Ele estava lá. Mas agora, sem forma fixa. Metade homem, metade raiz. O corpo crescendo no chão, conectado ao farol. Isso aqui
Ele abriu os braços. É um jardim. Meu estômago virou. E você? As raízes se mexeram. É a próxima árvore. Atrás dele, a criatura surgiu, completa. Mas não só uma, 2, 3. Sombras dele. Ciclos antigos. Todos olhando. Todos esperando. Você sobreviveu, Miguel disse. Agora você alimenta. Silêncio. Eu olhei para a luz, girando, e entendi. Ela não guia navio. Ela chama. Sempre chamou. Cada pessoa que veio não foi acaso. Foi atraída pela luz, pelo farol, pelo ciclo. Eu ri. Então é isso? Miguel inclinou a cabeça. Isso. Pausa. Ou você aceita. As criaturas atrás dele avançaram. Ou você vira só mais um pedaço. Eu olhei para o meu braço. A coisa completa agora. Pé, perna, parte do tronco, tentando sair, tentando nascer. E então, eu fiz a única coisa que ninguém fez antes. Eu quebrei tudo, de uma vez. Todas as regras. Eu olhei direto, fiquei parado, usei reflexo, respondi meu nome e saí. Eu pulei, do topo. O mundo travou. No meio da queda, eu senti a conexão, rasgando, como corda arrebentando. A dor foi absurda, meu corpo abrindo inteiro, mas a coisa dentro de mim gritou, pela primeira vez, e não de raiva, de medo. Não! Miguel berrou. O chão veio, mas não doeu, porque eu não atingi como humano. Eu dobrei, errado, levantei e senti silêncio, total, nada puxando, nada guiando, nada controlando. Eu respirei, sozinho, pela primeira vez. Eu ri, funcionou. Eu não virei ele, eu virei outra coisa, algo solto, livre do farol, livre do Miguel, livre do ciclo. Eu olhei para trás, o farol, escuro, as luzes apagadas, as raízes secando e os gritos sumindo. Eu venci, eu realmente venci. Pelo menos foi isso que eu pensei, até ouvir, atrás de mim, na estrada, um carro, freando, forte, e alguém saindo. Tem alguém aí? Uma voz, desesperada, humana. Eu congelei. Lentamente, virei e vi um homem, assustado, sozinho, olhando para mim. E então, eu percebi meu reflexo no vidro do carro, alto, magro demais, pés invertidos, mas se movendo, escolhendo, consciente. Eu dei um passo. Ele recuou. Amigo, você tá bem? Silêncio. E então eu senti, não fome, não vingança, mas possibilidade. Eu sorri, devagar, e pela primeira vez eu entendi o Miguel. Não era sobre prender, era sobre continuar. E agora não tem mais regras, só escolha. E eu já fiz a minha uma vez, na estrada. Eu posso fazer de novo, ou não. Eu me aproximei, ele tremendo. Você precisa de ajuda? Silêncio. Eu olhei para os pés dele, normais, fáceis de quebrar, fáceis de inverter. Eu inclinei a cabeça, errado, e respondi: depende. Pausa. Você corre ou fica? O farol apagado atrás de mim, mas o ciclo não morreu. Ele só aprendeu a andar.